Está escrito assim, ó. Eu te darei as chaves do reino. Diga comigo, chaves do reino. Agora só quem está vivo, bem forte, diga chaves do reino. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no... Amém. Tema da mensagem dessa manhã, pode colocar: abrindo a porta do sobrenatural. Abrindo a porta do sobrenatural. Quem quer viver o sobrenatural em todas as áreas? Amém. Glória a Deus. Então estenda as mãos para cá. Me abençoe, por favor. Você pode fazer isso. No século 21, crente tímido eu não conheço. Então seja profeta agora. Vai, dispense uma palavra sobre mim. Se Deus descer aqui, muda tudo, hein? Se Deus descer nessa casa nessa manhã, muda tudo. Ah, Espírito Santo, vai. Espírito Santo, eu até queria ser um pastor comportado. Eu acho lindo aqueles pastores comportados. Eu queria pregar usando o mesmo timbre de voz. Ah, Espírito Santo, mas o Senhor usa cada um segundo lhe apraz. E nesta manhã o nosso único pedido é que o Senhor desça aqui. Espírito Santo, se o Senhor descer aqui, realidades íntimas serão transicionadas, modificadas, alteradas. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo. Nós acreditamos que a glória de Deus pode mudar a vida do homem. Aonde a natureza do Pai toca, a natureza do homem se submete e nunca mais será a mesma. Eu sinto o cheiro de milagres nesse lugar. Eu sinto a presença do Espírito nesse ambiente. Se você acredita nessa palavra, se você crê que o Espírito Santo ainda é para os nossos dias, solta o leão que habita dentro de você. Entendendo isso aqui? Perdendo tudo por amor e com alegria. Alguém pode adorar comigo? Dono dos meus dias. Ai, ai, ai. Deixa ele te pegar, vai. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Levante as tuas mãos, declare, vai. E é ele. Não faz isso, vai. Por ele que eu estou. E com alegria, dono dos meus dias. Agora adora e para visitar a tua casa, vai. E ele. Vai. Por ele que eu estou. Enquanto você adora, ele visita a tua casa. Enquanto você adora, ele visita a tua empresa. Enquanto você adora, ele visita tudo que leva o teu nome a alguém. Meu Deus. Meu Deus, é isso. Lucas, ainda estamos na atmosfera e na mentalidade de achar que o que estamos fazendo aqui é um coro, um refrão musical. Mas o que os filhos precisam entender é que se o coração do pai for tocado, o Pai vai se mover sobre áreas da nossa história que ninguém é capaz de mudar. A pergunta que não quer calar nessa manhã: existe alguém disposto a rasgar o seu coração nesse lugar?
Existe alguém disposto a tocar os céus comigo? Levante as duas mãos, declare, vai. E é Ele, Como se fosse a sua última canção. por Ele que eu estou gastando a minha vida. Meu Deus, você está aqui? Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Sim! E é Ele, Desce aqui, Espírito Santo. por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor. Dono dos meus dias. Segura. Diga comigo. A Catarina não morre. A Catarina não morre. Porque o Espírito de vida está visitando o hospital agora. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. Ai, 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 desce aqui, Deus. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. E perdendo tudo e com alegria, dono dos meus dias. Eu estou liberando agora uma palavra. Aonde tiver uma causa impossível agora, na terra dos viventes, em nome de Jesus, que os céus toquem em você. Espírito Santo, nós profetizamos agora, em nome de Jesus, que a terra seja visitada pela tua glória, e que situações inexplicáveis se manifeste no reino espiritual, tocando a terra dos viventes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca agora, toca agora, toca agora, toca agora. Só quem recebe diga glória a Deus. Pela última vez, declare. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E por Ele que eu estou. Dono dos meus dias. Segura aí, olhe para cá. É fato indiscutível que Jesus ainda faz milagres. É um fato que não pode ser negociado, que o seu poder ainda pode levantar mortos do sepulcro. O extraordinário
ainda visita o ambiente ordinário. Mas precisamos também compreender que não é mais comum percebermos o mover de Deus tocando sobre a terra. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 5, está escrito: os cegos vejam, os coxos andem, os leprosos sejam purificados, os surdos ouçam, os mortos ressuscitados, e aos humildes seja pregado o evangelho. O escritor não revelado do livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, ele faz questão de registrar dizendo: Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Quando observamos os evangelhos do reino, percebemos a existência de 35 milagres realizados por Jesus durante 3 anos e meio que ele esteve entre nós. Mas no capítulo 21, no versículo 25 de João, guarde isso, João vai dizer que se todos os milagres realizados por Jesus fossem escritos em um livro, não haveria livro suficiente na terra capaz de armazená-los. Jesus ainda faz milagres. O sobrenatural ainda é uma realidade sobre nós. Esses milagres têm um propósito, diga comigo, propósito: nos fazer acreditar, nos impulsionar para que possamos crer. Até porque em Marcos, no capítulo 16, no versículo 17 vai dizer: e os sinais seguirão aqueles que acreditam. E os sinais seguirão aqueles que creem. E os sinais seguirão aqueles que sabem que Deus ainda faz milagres. Levante a sua mão direita e declare comigo bem forte, como um profeta e uma profetisa que você é: se eu crer, sem duvidar, ainda hoje, eu verei com os meus olhos a glória de Deus. Se é para Ele, glorifica com aplauso, vai. Aleluia. Existem pelo menos 3 verdades doutrinárias neste texto de Marcos capítulo 16. A primeira verdade doutrinária desse texto é que Jesus é o Filho de Deus e assim Ele é o fundamento da nossa fé. Jesus é o Filho de Deus. Em João 14:6 vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por intermédio de mim. A segunda verdade absoluta e doutrinária deste texto, Marcos capítulo 16, é que Cristo é a pedra sobre qual a igreja fora edificada. A palavra aqui no grego é Petros, que significa rocha. Em João, no capítulo 1, está escrito que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória do Pai manifesta no Filho, Jesus, a rocha angular. A terceira verdade absoluta e doutrinária de Marcos capítulo 16
é que o diabo jamais poderá vencer a igreja. Vou repetir, é que o diabo jamais poderá vencer a igreja. Eu não disse que o diabo não poderá vencer você, mas eu disse que o diabo jamais poderá vencer-nos no coletivo, como igreja do Senhor, porque está escrito em Marcos 16:18: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. O único lugar na Bíblia em que um homem recebe as chaves do reino, em Marcos capítulo 16, versículo 19. Perceba que o texto vai dizer que um homem recebeu uma chave, chamada chave do reino, capaz de abrir qualquer porta. Eu vou repetir: capaz de abrir qualquer porta. E o texto vai dizer: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, mas tudo que você desligares na terra será desligado nos... O texto aqui está sendo dispensado não sobre um homem. Aqui Pedro é a figura profética da igreja. O que o Senhor está dizendo é: no singular nós podemos perder a batalha, mas no coletivo, como igreja, nos foi dado uma chave capaz de abrir qualquer porta. Por isso, nesses dias, o diabo tem tentado isolar pessoas, o diabo tem tentado colocá-las à beira do caminho, porque ele sabe que sozinhas elas poderão ser vencidas, mas no coletivo, como igreja, você é imparável. Eu vou repetir: mas no coletivo, na condição de igreja, você é imparável. Uma chave chamada chave do reino foi dada à igreja, e esta chave tem poder de abrir portas que ninguém poderia abrir. Quem está me entendendo, diga amém. Assim a igreja deve ligar o que os céus ligou, como também deve desligar tudo aquilo que os céus desligou. A igreja precisa carregar discernimento, porque como autoridade nós temos poder de abrir realidades que ninguém pode abrir, mas precisamos consultar a Deus para termos a ciência se os céus têm o desejo de abrir realidades ou de fechar realidades. Nós temos autoridade dada por Deus para podermos fazer coisas que ninguém poderia fazer. Levante a mão direita e declare comigo: eu tenho autoridade como igreja do Senhor para abrir portas que só os céus poderiam abrir. Olhe para cá. Quem aqui tem portas que precisam ser abertas nesses dias? Levanta a mão. Coloca a mão direita para o alto. Que o Senhor coloque a chave do reino agora nas suas mãos. Que a chave do reino seja colocada nas suas mãos, e que o Espírito Santo dispense discernimento sobre você. Mova-se agora, ó, como se essas portas que estão fechadas há muito tempo fossem abertas agora. Abram-se portas agora. Abram-se portas agora. Nós estamos dispensando uma palavra como igreja, em nome de Jesus. Apocalipse 3:7 está escrito: ao santo e verdadeiro foi dado a chave de abrir, e a porta que ele abre, homem não fecha, e a que ele fecha, homem não é capaz de abrir. Eu declaro em nome de Jesus que a chave de Davi está sendo colocada na tua mão nessa manhã. Se você acredita, bem forte, diga glória a Deus.
comigo aqui? Eu quero falar aqui de maneira didática sobre 4 chaves. Quantas chaves? Para abrirmos as portas do sobrenatural. A primeira chave que o Senhor quer nos entregar, com o propósito de nos fazer abrir as portas no coletivo do sobrenatural. Ajuste a frequência ou a razão. Vou repetir. Ajuste a frequência ou a razão. Isaías 41, 21, apresentai-vos a vossa demanda, diz o Senhor, e alegai as vossas razões, diz o Deus dos exércitos. Olhe para cá. O que nós não entendemos ainda é que a nossa vida é como um rádio fora da sintonia, quando não alinhamos a frequência e a razão, só faz barulho. Está cheio de crente que faz barulho, mas não consegue virar o tabuleiro, porque não entendeu que para Deus mais importante do que aquilo que você pede é a razão que você apresenta, dizendo por que quer receber o que pediu. Quem está comigo aqui? Diga comigo, a razão é mais importante do que o pedido. Isso é tão verdade, mas tão verdade, que Moisés apresenta 5 razões diante de Deus. E ele consegue fazer com que o Deus dos céus mude de opinião por 5 vezes. 5 vezes Moisés apresenta fundamento, razão no altar, e ele consegue fazer o Eterno mudar de opinião. A primeira vez acontece em Êxodo no capítulo 33. O texto vai dizer que Deus olha para Moisés e diz: eu vou matar este povo. Eu vou o quê? Moisés olha para o Eterno e diz: o que que os inimigos dirão? O Deus dos céus foi capaz de tirar o seu povo do cativeiro do Egito, mas decidiu matá-los no deserto, porque não tinha poder para levá-los para a terra prometida. E Deus então mudou a sua opinião. Um homem que entendeu que a razão, o motivo, pode tocar no coração do Eterno. Em Êxodo no capítulo 32 vai dizer que Deus olha para Moisés e diz: eu não vou mais com vocês, porque senão a minha ira vai se acender contra este povo. Moisés olha para o Eterno e diz: se o Senhor não for, eu não. Porque para mim, Deus, não é o resultado que é importante, é a presença que me acompanha. Eu não estou de olho no prêmio, eu estou de olho na companhia. Esse homem toca no coração de Deus dizendo: Deus, preste atenção, se o Senhor não for, as pessoas vão dizer que nós somos um povo que tem uma promessa, mas que não tem a companhia daquele que fez a promessa. Se o Senhor não estiver com a gente, tudo o que eles ouviram falar não será suficiente. Eles precisam saber, vendo a tua glória, que o Senhor é o nosso Deus, e Deus decide mudar de opinião. É gente que entendeu que tudo que Deus quer é um relacionamento, como havia na viração do dia, no início de todas as coisas, onde Deus falava com o homem e o homem falava com Deus. Nós apresentamos pedidos sólidos, mas razões que não são substanciais.
E o que o Deus que nós servimos está nos ensinando nessa manhã é que precisamos apresentar razões substanciais que toquem no coração do Eterno. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1: uma sentença liberada sobre um rei é liberada sobre a sentença é liberada dizendo: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não. A Bíblia diz que esse homem chora, mas antes de chorar, ele apresenta a razão pela qual ele deveria continuar vivo. Ele diz assim: lembra-te que quando meu pai levantou um altar para adorar outros deuses, eu como filho deveria seguir aquilo que ele me ensinou, porque João 5,19 diz: porque o filho faz o que vê o pai. Mas eu percebi que aquilo ia ferir o teu coração, então eu destruí o altar que meu pai levantou, e levantei o altar que agrada o teu coração. Eu devolvi o direito de adoração ao único Deus para a nação de Israel. Lembra-te, Deus, que eu andei em tereza de coração para contigo e fiz o que era reto diante do Senhor. E este homem então virou a cara para o muro e começou a chorar. A razão tocou no coração de Deus. E a Bíblia diz que o mesmo profeta que disse vai morrer, foi obrigado a voltar para dizer: vai viver. O que o Espírito Santo está dizendo é: quando vocês forem orar, apresentem razões sólidas no altar. Apresentem não apenas o pedido, mas o porquê você está pedindo aquilo que você está levando à presença do Todo-Poderoso. Quem está comigo, diga glória a Deus. Isaías 43, 26 vai viver. Deus diz assim: faz-me lembrar, entremos juntos no juízo, conta-me as tuas razões, para que eu possa te justificar. É Deus dizendo: você vai me contar as suas razões, e eu que sou o seu Deus, o seu Pai, irei te justificar. Levanta a mão direita comigo e declare comigo: hoje eu vou ajustar as minhas razões para que eu viva o sobrenatural. Levante as duas mãos e declare: vai. Que é hora de subir. Olhe para cá. Segunda chave, porque nessa manhã Deus está entregando a chave do reino nas nossas mãos. Diga glória a Deus. Agora preste atenção. Quem tem menos de 18 anos, não tem uma carteira, uma habilitação, pode dirigir? O que o Senhor está falando é: quem não tem discernimento não vai receber a chave. Você está comigo aqui? Porque Deus não vai colocar a chave na mão de gente que vai usar benefício próprio. Você está comigo aqui? Se eu pegar essa chave, os meus inimigos vão ver a glória de Deus. Que não. Se eu pegar essa chave, até os meus inimigos vão beber da bondade e da misericórdia que irão me tocar. Diga glória a Deus. É esse coração que Deus quer nos dar nessa manhã. Pastora Jordana sabe, já foi ferido por pelo menos 100 pessoas em 3 anos e meio de ministério. Sabe qual que é a minha oração? Deus, aumente tanto a medida, mas tanta medida de glória,
ao ponto de tocar até naqueles que um dia me feriram de maneira consciente ou inconsciente, porque esta é a visão de José do Egito. Você está comigo aqui? Segunda chave: aprenda a arte da submissão, a arte da... Meu Deus, agora a casa caiu. Tem algumas mulheres que estão gritando por dentro. Não fala disso não. Precisamos fazer o que Deus mandou e não aquilo que queremos. Essa é a máxima do reino. É tempo de fazer o que Deus está nos ordenando a fazer. Olha que interessante. Jesus, ele cura 3 cegos. Quantos cegos? A primeira vez que ele se depara com o cego de Jericó, ele olha para o cego de Jericó e diz: veja. E ele... Interessante. Só que lá na frente existe um segundo cego, Kleber. E a Bíblia vai dizer que quando ele olha para o segundo cego, ele diz assim: vai e lava-te no tanque de Siloé. Só que existe um terceiro cego. Diga comigo, terceiro cego. E quando chega o terceiro cego, Jesus olha para ele, ele não pode ver. Jesus faz assim. E ele pega, cuspe, forma um lodo e coloca nos olhos do cego. E a Bíblia diz que o cego passou a ver. Olhe para cá. Não questione os métodos que Jesus vai usar nesses dias, porque para cada um Deus vai usar um método. Não é porque na vida dele Deus está fazendo de um jeito que ele vai fazer do mesmo na tua vida. Na vida de cada um Deus vai usar um método. E o Espírito Santo está nos ensinando algo aqui. Se submeta ao método que ele está dispensando sobre você, se você quiser viver o sobrenatural. Ei, escute. Naamã quase deixou de viver o sobrenatural, porque não queria se submeter ao método dispensado pelo profeta. Porque nem todo método que Jesus vai nos apresentar é bom segundo os nossos olhos. Em Números, no capítulo 21, narra-nos uma história interessante. O texto vai dizer que a nação está sendo ferida por uma praga. Diga comigo, praga. A Bíblia vai dizer que serpentes estão picando as pessoas, e as pessoas estão morrendo. Estão o quê? Quando de repente Deus libera uma instrução maluca, uma instrução, não estou brincando, Deus libera uma instrução maluca. Ele diz assim: faz uma serpente de bronze, uma serpente de... Mas peraí, isso não é bruxaria na cabeça dos religiosos? Isso não está ligado aos terreiros? O que Deus está dizendo é: quem escolhe os métodos sou, quem deve se submeter é. O problema é que Deus libera métodos difíceis da nossa compreensão, e ao invés de nos submetermos como crentes maduros, nós nos rebelamos diante de Deus, dizendo: eu não vou fazer. E Deus está dizendo: eu estou tirando a chave do reino da tua mão. É loucura. Mas uma serpente de bronze que Deus mandou fazer foi o suficiente para curar uma nação. Um pastor nordestino, alguns anos atrás, contou um testemunho interessante. Ele disse que ele chegou, pastor Rodrigo, para poder orar por uma criança que estava desenganada. Ele bate a mão no bolso, ele percebe: esqueci o óleo de unção. O Espírito Santo fala no ouvido dele baixinho: não tem problema, eu já resolvi.
gospe na mão. O pai está aqui, a mãe está aqui, os X estão aqui. A criança está desenganada. E Deus está dizendo, gospe na... Parece desrespeito, sim ou não? Mas é um método maluco que Deus decidiu para invadir a terra dos homens e manifestar o seu poder. Todo mundo fica olhando. Ele unge a criança e diz, Talita cumi. E a glória de Deus toma conta do ambiente. E a criança é praticamente ressuscitada, porque alguém decidiu se submeter a um método que Deus falou. E Deus está me usando para dizer para alguém aqui, não questione os métodos, se submeta aos métodos. Declare comigo, se submeta. Diga, eu vou me submeter ao método que Deus me entregar. Quem está comigo, diga glória a Deus. Para finalizar, é tempo de aprendermos a renunciar. Diga comigo, renunciar. A Bíblia diz que um cego chamado Bartimeu, ele está diante de um cenário que ele está desacreditado, ele está morando na rua, ele é um indigente. E naquele tempo, todos os indigentes recebiam do governo uma capa, diga capa. A capa era literalmente uma coberta. Eram dias de frio. Aquele homem, para não adoecer, ele envolvia a capa sobre o seu corpo e se cobria. Era tudo o que Bartimeu tinha. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus passou, Marcos 10:50, e ele lançando de si a sua capa, foi ter com Jesus. Sabe o que capa aqui representa espiritualmente? A sua estabilidade, a sua confiança. Nos dias mais difíceis da sua história, em quem você se apoia? Essa é a sua capa. O que o Senhor está dizendo é, eu não posso ser a capa na vida de alguém que já tem capa. Esse homem entendeu o poder de Deus ao ponto de dizer, esta capa me trouxe até aqui, ela me protege do frio, mas ela não é capaz de me curar. E tem capas que você tem hoje, que ela até te protege do frio, mas ela não pode mudar a sua realidade. E o Senhor está dizendo, se você não aprender a renunciar a capas de proteção, você jamais vai viver o sobrenatural. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz que Bartimeu renunciou tudo que tinha para confiar em Deus, por isso ele viveu o seu milagre. Em Gênesis no capítulo 15, a Bíblia diz que Abraão, ele está próximo de viver a melhor temporada da sua história. Escute isso. Mas antes disso ele vai ter que aprender a renunciar ao pouco que tem. Ele vai ter que renunciar ao pouco que... Porque na nossa mentalidade é fácil renunciar quando está sobrando, sim ou não? Mas renunciar o pouco que nós temos, isso é inadmissível diante da nossa ótica. E a Bíblia diz que esse homem tem o suficiente, quando Deus está dizendo, traga tudo e renuncie no altar, se você quiser viver o escândalo da graça, o sobrenatural. E a Bíblia diz que Abraão, ele traz um carneiro, ele traz uma novilha, ele traz uma cabra, ele traz os pombos, e ele traz a rolinha. Tem gente, pastora Daiane, que até traz a rolinha, mas não traz a cabra. Pastor, eu até trago a rolinha, mas sem a cabra eu não. Você sabia que cabra profeticamente aponta para a prosperidade? Cabra é o único animal que tem 100% de aproveitamento da carne.
ela aponta profeticamente para a prosperidade. Tem gente que está dizendo, a prosperidade eu não entrego no altar. A Bíblia está dizendo que este homem entregou o carneiro, que aponta para a unção sacerdotal. Ele entregou a novilha, que aponta para crescimento. Ele entregou a cabra, que aponta para a prosperidade. Ele entregou os pombos, que apontam para a renovação. Ele entregou a rolinha, que aponta para a colheita. E a Bíblia diz que ele entendeu uma chave. Diga comigo, chave. Que tudo aquilo que eu entrego no altar, o altar me devolve em potencial. Quando Abraão entrega no altar aquilo que era a sua estabilidade, a Bíblia diz que Deus dispensa uma palavra sobre Abraão, que vai mudar o ritmo da vida de Abraão, e também das suas próximas gerações. O que você não está entendendo é que nesses dias, o Senhor quer ser a sua estabilidade, o Senhor quer ser a sua confiança, o Senhor quer ser a superfície pelo qual você anda sobre ela. Pedro, a noite toda você pescou fundamentado na tua capacidade de pescador profissional, mas agora, sobre a minha palavra, lance novamente a rede. O que Deus está dizendo é: Pedro, troque a superfície. Pedro, até aqui você esteve sobre a superfície, que você entendeu que era suficiente. Você se sentia um grande profissional da pesca, aquele que domina até mesmo a arte dos ventos, que consegue olhar para o céu, medir a lua. Mas agora, Pedro, você entendeu, tudo isso não é suficiente para mudar a tua realidade. Você passou a noite toda e não pescou nada, mas agora, sobre a minha palavra, eu vou tirar tudo aquilo que te sustentou até o dia de ontem, e vou colocar sobre você uma nova base de sustentação. Sobre a minha palavra, lance agora a rede. E a Bíblia diz que quem não pescou nada agora vai pescar 153 grandes peixes. O que o Espírito Santo está dizendo é: eu vou trocar a superfície de muita gente que veio até aqui acreditando mais em si do que em mim, acreditando mais no mercado, acreditando mais na gestão, acreditando mais no profissionalismo, acreditando mais nas técnicas. Deus está dizendo: eu vou substituir tudo isso pela minha glória, pela minha glória. Só quem recebe diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Quem está aqui diga glória a Deus. Pastores, me ajudem aqui na frente. Olhe para cá. Quantos pastores ficam apostos aqui? Última chave: volte a acreditar, volte a... De verdade, quem tem coragem de assumir que não acredita mais como acreditava antigamente? Faz assim, faz, só para me saber que você é humano. Volte a... 1, 2, 3, volte a... Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe. Fé é o ingrediente principal para vivermos o sobrenatural. O problema é que quando precisamos dela, parece que ela desaparece, sim ou não? Já percebeu que no domingo dentro da igreja é fácil termos fé, sim ou não? Mas na segunda, o primeiro boleto que nós não temos os recursos suficientes para pagar, parece que a fé desaparece. Eu gosto desse pai, porque esse pai é humano como eu, como você. Marcos 9:24, o texto vai dizer: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. O menino está doente e possesso. E um pai chega na presença de Jesus, tendo coragem de falar aquilo que está dentro. Ele diz assim: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha limitação, porque tem hora que eu tenho dúvidas. Eu creio, mas me ajuda na minha fragilidade, porque na segunda eu estou cheio de Deus, mas na quinta eu estou arrastado. Eu creio, mas tem hora que parece que eu não creio. Me ajuda na minha limitação, me ajude na minha falta de confiança, me ajude na minha fraqueza. Olhe para cá, eu estou terminando.
Marcos capítulo 5 tem uma mulher hemorrágica. Há 12 anos essa mulher está sofrendo. Essa mulher gastou todo o seu patrimônio tentando ser curada. Ela gastara tudo o que ela tem. Ela é considerada perante a sociedade judaica uma mulher impura, ou seja, ela não pode ficar no meio de outras pessoas. Quando essa mulher descobre que Jesus iria passar, o texto diz que esta mulher, preste atenção e acaba aqui, ela se move até Jesus. Ela entra no meio da corrente de proteção feita pelos discípulos. E ela toca nas orlas do vestido de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus parou. Jesus parou para ouvir quem ninguém dava atenção. Jesus parou para tocar em quem ninguém tocava. Jesus parou para fazer o que ninguém era capaz de fazer. O que o Senhor está dizendo é: nesta manhã eu vou descer em Goiânia, na Avenida T10, número 211, na comunidade Fortes em Cristo, e eu vou parar nesse lugar só por causa de alguém. Diga comigo: Jesus, com voz de profeta, Jesus vai parar neste lugar só por minha causa. E Jesus disse assim: alguém me tocou. Alguém? Mas espera aí, ele estava diante de uma. Como Jesus tem capacidade de dizer que alguém me... Quando Jesus diz, alguém me tocou, preste atenção nisso aqui. Ele está dizendo, alguém me tocou com propósito. Não é um toque. É alguém que tem consciência do que está fazendo. Não é alguém que vem no culto e que fica olhando o relógio, desesperado para poder ir embora, como se estivesse batendo ponto. É alguém que vem dizendo, eu vou, mas não saio de lá enquanto o Senhor não tocar em mim. Eu vou, mas eu sei que não existe outro ambiente capaz de mudar a minha sorte, senão a tua casa. A tua casa é a casa de oração, a tua casa é a casa de milagres, a tua casa é a casa do derramamento da unção. Eu vou para aquele lugar e eu não saio de lá enquanto o Senhor não mudar a minha história, enquanto o Senhor não mudar a minha sorte. O que aquela mulher fez, ela fez Jesus entender que quando alguém toca nele com propósito, com consciência, com entendimento, com fé, o milagre acontece. O que o Senhor está dizendo é, não basta tocar, não basta sair de casa, não basta se assentar numa cadeira. Precisamos aprender a tocar com confiança, tocar com convicção, tocar com certeza, tocar com alto nível de expectativa. O que o Senhor está dizendo é, nesses dias, você quer apenas estar num ambiente como esse? Ou você quer tocar nos vestidos de Jesus, ao ponto de ter a sua história modificada para sempre? Só quem está me entendendo, diga glória a Deus. Você crê nessa palavra? Diga comigo, Senhor Jesus, eu vou tomar a ceia agora. E quando eu tomar, eu vou tocá-lo, como esta mulher te tocou. Você crê nessa palavra? Pai, nós abençoamos cada cálice e declaramos em nome de Jesus que este cálice é o cálice do novo nascimento. Abençoamos o pão, abençoamos o cálice que representa o sangue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem servir em nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está.
já recebeu o pão, o cálice, levante por favor, vamos consagrar os elementos da ceia, pastora Jordana. Amém. Você que crê, junto comigo, levanta bem alto esse cálice, que representa o sangue de Jesus. Há poder no sangue, há poder no sangue de Jesus. Se você crê como eu, você será curado hoje, nessa manhã. Pai, apresentamos agora, Deus, esse vinho, esse pão, representando, Deus, o teu corpo e o teu sangue, que foi dado ali na cruz por mim e por cada irmão aqui hoje, Pai. Senhor Jesus, entra agora, através do teu sangue, em vidas aqui hoje, nessa manhã, trazendo transformação, trazendo cura. Deus, aquele que está ferido hoje, Pai, que ele seja curado das suas emoções, Pai, que seja curado no físico, que seja curado, Senhor, emocionalmente, Pai, em todas as áreas. Pai, que haja transformação, que haja alinhamento nos lares através do sangue de Jesus, do compartilhar do pão, Deus, que haja, Senhor Jesus, as experiências, Pai, mais profundas entre famílias aqui hoje, Deus. Nós consagramos a vida de Cristo sobre a sua vida nessa manhã. Seja curado, você viverá por aquilo que você crê, em nome de Jesus. Amém. Amém. Comamos agora o pão que representa o corpo de Jesus. Você acredita que um culto como esse pode mudar o seu mês? Quem acredita de verdade? Eu estou entregando as chaves do reino, mas ninguém deve tentar se autopromover, porque é Deus que promove o homem. Toda autopromoção vai ter que ser mantida pela força dos braços, e toda promoção que vem do alto vai ser mantida pelas mãos do Criador. Olhe para cá, a Bíblia vai dizer que Zaqueu está em cima de uma árvore. Quando Jesus passa, ele diz: desce depressa. Jesus está falando em primeira pessoa com Zaqueu. A Bíblia também vai dizer que a viúva de Naim, ela tem um encontro em que Jesus promove um milagre falando diretamente com ela. A Bíblia também vai dizer que o paralítico de Betesda, do tanque da misericórdia, ele vai ter um encontro onde Jesus vai falar com ele. Mas no caso de Bartimeu, pastora Jordana, Jesus não diz: Bartimeu, venha cá. Jesus diz para os discípulos: vão chamar Bartimeu. Pergunta por quê? Porque quem impediu Bartimeu de viver o sobrenatural, agora vai ter que assistir o que Deus vai fazer na vida dele. Os discípulos que estavam impedindo Bartimeu de viver um tempo poderoso, agora vão ser o correspondente
que Jesus vai usar para dizer: vai buscar Bartimeu, porque é o dia do sobrenatural. Quem recebe essa palavra? Nesses dias Deus vai fazer algo poderoso sobre a tua história. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Pega agora o cálice. Diga comigo: o sangue de Jesus não vai tocar, com voz de profeta, não vai tocar. Só quem vai comer o frango da casa de Ibis não vai tocar apenas o meu domingo, mas vai tocar, pastora Jordana, a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta, a nossa sexta, o nosso sábado, e vai nos trazer de novo no domingo. Quem pega, diga glória a Deus. Escute aqui, ó. O mundo está mal, sim ou não? Mas por causa desse sangue, pode pegar, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita. Você, a tua casa, os teus filhos e tudo que leva o teu nome está sendo escondido agora debaixo das asas do Altíssimo. Eu estou profetizando, como Saul olhou para Davi dentro da caverna, olhou para ele, mas não conseguiu enxergá-lo. Deus vai te tornar invisível aos olhos de Satanás. Há poder no sangue para cobrir tudo aquilo que leva o teu nome. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos encerrar agora essa palavra. Tomemos agora o cálice, o sangue da nova aliança. Abençoar você agora. Quantos já estão abençoados? Diga glória a Deus. Amém. Que essa palavra te acompanhe durante toda a semana. Que a mão do Senhor seja contigo e que você creia que Jesus ainda faz milagres. Que Jesus ainda faz milagres. Essa semana vai ser leve. Diga glória a Deus. Essa semana vai ser saudável emocionalmente e fisicamente. Diga glória a Deus. Essa semana os nossos filhos serão guardados pelo Senhor. Diga glória a Deus. Esta semana, quem é casado vai viver a melhor experiência do matrimônio. Diga glória a Deus. E se o teu casamento não está indo bem, eu quero declarar que esta semana Deus vai dispensar vinho novo sobre o teu casamento. E os casados digam glória a Deus. Amém. Coloque a tua mão assim. Vamos abençoar, pastor. Pai, que a graça do Senhor, grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito atinja a vida de cada um dos teus filhos de dentro para fora. Profetizamos uma semana de paz, de alegria, de prosperidade, de contentamento, de realizações. Deus é o Deus que faz ainda milagres, e nós decretamos que o sobrenatural de Deus nos atingirá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga comigo amém.